Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do Universo Marketing. Hoje falando, sabe do quê? Do metaverso. Para falar sobre metaverso aqui comigo, ó, Felipe Moraes, o cara do marketing digital. Olá, Felipe, com uma camisa de marca bonita, que é da Zara, com adesivo de Burberry. Exatamente. Somado ao Felipe Moraes, ela, de negócios digitais, Maia Matiaso. Tudo bem, Maia? Tudo bem, e você? Obrigado pelo convite. A Maia da ESPM também, que é chique. Quando tem marca chique, a gente cita. Exatamente. E também da ESPM, do outro lado, mas também da FEFAF. Falei certo? FECAF. O Marcelo Santos, o cara que foi meu orientador de mestrado, que não me deixou tirar 10. O Marcelo Santos que me deu 8,5. Tudo Tá bem? de bom tamanho, tá, João Riva? Nossa, Você sabe quantas horas de psicólogo ele fez por causa disso, né? Nossa, Psiquiatra. até hoje eu tô revoltado. Psiquiatra. 8,5 Tarja pra... preta, me medicado. fez ler livro, cara, de autores que morreram antes de eu Não, nascer. pode parar aí a frase. Fiz ele ler livros, gente. Não, Acaba aí a eu- frase. Mas voltando aqui, a gente vai falar de metaverso, eu preciso falar isso, porque eu fui dar uma palestra esse ano, que eu falei sobre metaverso, lifetime value e dados. E aí eu tava com um cliente antes de dar a palestra no dia anterior e falei, cara, eu preciso ir embora aqui do bar, que eu vou dar uma palestra de metaverso amanhã, eu queria me reestudar. Ele falou, não estuda nada, fala qualquer besteira que metaverso é isso, não existe, qualquer besteira. Antes de gravar o podcast de hoje, teve outro grupo que eu gravei, gente, aqui já tem a frente, né? E eu falei, ó, pessoal, agora eu vou gravar de metaverso. E o pessoal falou assim, não, mas aí não precisa gravar, fala qualquer besteira aí, porque esse negócio não existe. A minha dúvida é isso, o que vocês estão fazendo aqui, já que o metaverso não existe? Felipe Maia, essas páginas todas, quantas páginas tem aqui? Quase Tem? 200. Quase não, tem 250. Tem 250? figurinha? Sem figurinha, só Sem de figurinha. letrinha. Foi a maior 250. reclamação. A gente fez o lançamento ontem do livro, foi a maior reclamação. O pessoal falou assim, pô, não tem uma figurinha pra ajudar? Esse que é o problema, pessoal. Metaverso, figurinha- metaverso existe? Ó, primeiro assim, Não, eu você tô quer perguntando figurinha? certo, esse negócio Sim, existe. sim. Porque o que me falaram é que isso daí não existe ainda. Não. E que tudo que a gente for falar hoje tá sendo gravado, o Sérgio tá aqui de prova. Daqui a 10 anos vão ver e falar assim, nossa, como eles falaram groselha 10 anos atrás. É. Aí eu vou dizer que se vocês falarem groselha, a culpa é de vocês, eu tô aqui só pra ser host. Exatamente. Intermediar. Só pra intermediar. Tá? E é Certo. existe metaverso? Claro que existe. Claro que é óbvio que... Vamos lá. Você tem uma filhinha pequenininha, linda, né? Que graças a Deus não puxou o pai. E ela é real, na verdade. Ela é real. Ela joga Roblox? Ela joga do quê? Roblox. Ela gosta muito de massinhas. Ela Tá. tem 2 anos. Tem 2. Daqui uns 3, 4 aninhos... É verdade, né? Ela tem uns 3, 4 aninhos, ela vai jogar pra caramba Roblox. Você vai ver o que vai cair do seu cartão de crédito de comprar moedinha do Roblox. O Roblox é metaverso. Você conhece o Roblox? Claro que eu conheço. Tá aqui no meu celular. É. Você nunca entrou? Eu Nunca entrei no eu tenho Roblox. eu tenho uma filha de... Tá aí problema de fazer podcast com velho. Tá vendo? Nossa senhora, você viu isso, Sérgio? Sérgio, por favor... Eu não mas sabia que existia isso que a Roblox. Maia falou vai ser o melhor corte de todos, tá? Que eu aposto que se estivesse ao vivo, a dona Andréia agora tava vibrando Não, mas lá. peraí, como peraí, você peraí, tá. não, peraí. Falar que não Eu quer senti ser um clima atualizado. pesado nesse início Não, mas aí. vamos lá, vamos Que lá. Roblox é joguinho que você compra medalha, porque se não é Roblox, mas tem nos Tem outros jogos de Não, PlayStation. Vou dar o primeiro Tem, exemplo, assim, verdade. quando a gente começou, isso é verdade, tá? Não é brincadeira. Quando a gente começou a entender a importância do metaverso. Eu tenho uma filha de 12 anos. Ela tinha 9 anos, ela chegou pra mim e pra Maia e falou assim, eu quero ser arquiteta. Falei, pô, que legal, eu quis ser arquiteto, né? Aí era muita matemática, eu não ia bem. Falei, pô, que legal. Ela falou assim, eu quero ser arquiteta por causa do Minecraft. Falei, opa, aí tem alguma coisa. Por quê? Porque ela passa horas construindo casas no Minecraft. E não é uma casa que ela vai morar, é o metaverso. E aí eu comecei a entender um pouco mais do que é isso. Você começa a ver os cases, eu não vou lembrar agora, mas é um cantor, é um rapper super famoso. O cara fez um show pra 26 milhões de pessoas no Roblox. O Lil Nas X É? fez. Não lembro. Então assim, você começa a ver o negócio. Fortnite também teve isso, não teve? Sim, teve. Que é um Ah, outro. Fortnite é a mesma coisa? Fortnite é metaverso. Não, isso sim. Quer um exemplo? Não sou velho não, viu, Maia? Fortnite eu conheço. Ah, tá. Então, Depois- ok. Esse cabelo branco ele tinge, não é de velhice. Depois a gente faz o seguinte. Ó, isso também é uma coisa que chamou muito a atenção do mercado. O CEO da Netflix, do ano passado, num evento, ele virou numa palestra e falou assim, eu não estou preocupado com Amazon Prime, com Apple TV ou com HBO Plus. Eu estou preocupado com Fortnite.
Porque o Fortnite tem um ecossistema tão forte, e acabou de captar 1 bilhão da Sony. A Sony tá botando 1 bilhão no Fortnite. Porque o ecossistema dos caras é tão grande que o Netflix já tá falando assim, cara, se esses caras quiserem montar um streaming, acabou. Eles têm uma audiência maior, o Fortnite tem mais jogador do que o Netflix tem de assinante. Então, se esse cara quiser criar uma sala no Fortnite e começar a produzir filme igual a Netflix, ele quebra a Mas Netflix. vamos começar do começo, então. Vamos definir o que é o metaverso? É um Vamos ambiente definir. virtual em que a gente tem uma vida, entre Isso. aspas, real. Alguém me define isso? O que é? Não, você tá certo. Você tá Boa. certo. Deixa os outros falarem, Felipe. Eu tô- É verdade, tá deixando. dominando, gente. Eu sou É, mulher, não, eu é, tenho sim. prioridade. Ih, começou a minoria. Mas de A verdade. Eu sou minoria. A minoria. Eu sou minoria. Não, mas de também. verdade, o que é pra definir um metaverso? Pra gente ter uma... Existe definição? Existe. A gente pode falar de várias, né? Tem várias definições aí disponíveis para a gente trabalhar. Mas a gente pode pegar a própria terminologia do metaverso e falar sobre um outro universo, um universo que vai além daquele que você vivencia. Isso significa que não necessariamente ele precisa ser digital, tá? O que a gente vem falando nos últimos tempos, principalmente depois que o Zuckerberg mudou o nome do Facebook para Meta e lançou aquele vídeo onde ele explicava como é que era. Então, a gente começou a falar muito sobre essa outra realidade, esse mundo paralelo que a gente vivencia através da imersão no ambiente digital. Que, então, a tecnologia proporciona que esse universo paralelo ele tenha níveis de interação diferentes conforme a tecnologia vai evoluindo. Então, o próprio Zuckerberg falou, olha, o metaverso é a internet onde, ao invés de você interagir, você estará nela. Então, você é parte dela. Aí faz sentido você criar um eu digital. E aí, quando você cria um eu digital, você já está inserido no metaverso. Em camadas distintas, né, de interação, mas você está imerso. O que significa que, desde que existe internet, então já existe o eu digital. E aí a gente já está nesse metaverso digital que a gente está falando há muito tempo. Agora a gente fala mais sobre essas experiências imersivas, porque a gente tem óculos, você tem vestuário para poder trazer uma vivência com toque, com temperatura. E aí isso vai nos levando para esse mundo além do mundo que a gente vive. E nesse contexto é importante lembrar que a primeira vez que o termo aparece é em 92, Exato. num livro de ficção científica chamado Snow Crash, e que descrevia a existência de um jogo imersivo, tridimensional, chamado Metaverso. E aí, curiosamente, um pouco depois a gente teve o Second Life, que, do ponto de vista aí de internet comercial, a gente considera talvez a primeira versão aí que se espalhou, que se dissipou em grande escala, né, e teve algum sucesso comercial do que a gente entende como metaverso. Mas é muito isso que a Maia falou. A gente tem que pensar numa progressão de interação entre o físico e o digital, né? A ideia do metaverso não é uma imersão apartada do mundo físico, é uma extensão do mundo físico dentro do digital. Então, é quase que o contrário da metáfora da Matrix, que é um mundo paralelo que substitui a nossa realidade. Isso não tem a ver com metaverso. Metaverso tem a ver com uma realidade que não tem mais a distinção nítida entre o que é físico e entre o que é digital. E que essa tessitura entre o físico e o digital, ela ainda é precária, porque as tecnologias estão ainda em sua fase inicial. A gente brinca que o que a gente tem é um metaverso beta, assim como a própria internet beta, como gosta de falar o Silvio Meira, né? Mas a ideia do metaverso enquanto conceito, inclusive, precede a internet, mas a gente pode localizar ela conceitualmente com esse nome a partir de 92. E aí, olha a etimologia, como disse a Maia, isso é, a origem da palavra é muito interessante. Meta, em grego, quer dizer aquilo que está além. Então, é um universo além do universo físico, real que a gente tem, mas que não é uma ruptura com esse universo. É uma conexão, é uma complementação, é uma complexificação da experiência física que a gente tem. E a ideia é,
quanto mais essas experiências do físico e do digital tiverem interconectadas, sem delay de tempo, mais a gente pode entender que o metaverso ele está cumprindo aquilo a que ele se propôs. E dá para prever o que é o metaverso? Antes de entrar aqui no ar, né? O Sérgio aqui, da EditaCast, até comentou que a EditaCast fez... Eu não sei se é o primeiro, mas o primeiro casamento no metaverso Foi do o primeiro Brasil, casamento. né? Vocês falaram que tá citando aqui no livro, aqui, ó, deixando aqui o livro, aqui, Metaverso, que é como entrar e por que explorar um universo que já fatura bilhões. Felipe Moraes, Maia Matiaso. Mas o ponto é, quando surgiu a internet no celular, eu tava lá. Era o app. Era o app, não era? Uau. Aquilo ali, se alguém falasse que aquilo era internet hoje, eu falo, não, aquilo não era internet. Comparado ao que é hoje. Sim. O metaverso de hoje é o metaverso da minha filha de daqui a 15 anos? Não. Ou não? Porque assim, dá pra entender o que é o metaverso? Ainda tá tão no início, porque o Marcelo falou isso. Estamos bem no início. Dá pra entender o que é? Eu costumo fazer o seguinte comparativo. Pra mim, hoje, o metaverso hoje é o que a internet foi nos anos 2000. Então, eu, né, a gente é tudo da mesma idade, a gente acompanha O Marcelo é Eu mais não velho. sou, não. Eu sou bem mais nova, tá? Não, é verdade, desculpa. Mas É que o Marcelo faz academia, mas ele é bem velho também. Ah, entendi. Obrigado, Riva. Sempre gentil. É que a Maia tá com 32, então tá baixo. Então, assim, a gente acompanhou, né? Que chegava pras empresas e falava assim, você precisa ter um site. A empresa, que site? Que site? Não precisa ter site. Então vamos fazer um site. O site era um cartão de visita virtual, né? Era o endereço e tudo mais. Nossa. Hoje, a gente vê isso. Só que lá fora, a gente já tem muitos cases mostrando que o metaverso tem verdade. É real. Você imagina uma pessoa comprar uma bolsa, que é um ícone, um negócio desse tamanho, por R$4.000, só porque a bolsa é da Gucci? Virtual. Virtual. Virtual que você só pode usar em Você só um pode usar ambiente. em um Não ambiente. pode transitar Que entre tem isso ambientes também, ainda, né? né? A gente fez uma live Por essa enquanto. semana. Por enquanto. Porque Por cada enquanto. metaverso é um. Cada empresa Isso, tem a o gente- seu. Por enquanto é isso, né? É apartado. Então, cada Não plataforma tem a conexão ainda. tem um universo próprio, uma moeda, Mas o um blockchain objetivo. vai- Isso, vai o unir tudo. blockchain Não, vai, a nos gente fez, salvar. a gente fez um podcast, uma live essa semana em Maia, e a pergunta que mais fizeram assim, vai ter integração? Hoje não tem. Tá, Eu peraí, acho que então vai. vamos lá. Quem tá assistindo aqui, tem ouvindo, não tem obrigação de saber isso. Então, às vezes, pra eu entender, são Tá. vários ambientes São hoje que é vários isso. São ambientes. Você tem um metaversos. Eles são Fortnite, metaversos. Fale no Então plural. tem um que é com metaversos. Um É. é com óculos, outra sem óculos. Então pode Tem acontecer vários. de semana que vem lançarem um outro diferente. Sim. O blockchain é o que deverá unir isso tudo. O mesmo blockchain da bitcoins, da Sobretudo do criptomoeda. ponto de vista comercial, porque é a tecnologia que garante, né, que dá segurança para que a gente transite com os nossos dados por várias plataformas, assegurando que aqueles dados são... O que é o blockchain? É uma cadeia de blocos, se a gente for traduzir ao pé da letra. Uma cadeia de blocos de quê? Blocos de dados que estão partidos e são unidos na hora de eu fazer uma transação comercial ou apresentar um documento, ou a minha bolsa da Gucci, que só eu tenho com uma numeração, né? O tal do NFT. Então, é a minha bolsa e a bolsa original. Não é a bolsa, por exemplo, que você compra na 25 de março aí para dar para sua esposa. É a bolsa Tadinha. real, é a bolsa verdadeira. Isso também existe no digital, com essas tecnologias. Então, assim, esse ano no UPix teve uma palestra muito interessante sobre metaversos e se falava isso. Nesse momento, cada empresa, cada grande Big Tech está tentando fazer a sua plataforma e a gente tem que lembrar que a ideia das redes sociais digitais se mantém no metaverso. Então, tem o jogo, tem N coisas que podem ser feitas, mas o principal é um lugar de interação, de construção de laços. E a tendência é que a gente tenha esses vários mundos competindo, mas que a gente possa transitar entre eles com os nossos bens digitais. Só que o problema não é o problema a palavra certa. Isso tudo é digital. Isso tudo digital. Na prática, o que muda ou melhora a vida da pessoa? Porque vamos falar... Quando a gente fala de rede social digital, é também digital. Mas de um jeito ou de outro eu tô me relacionando. Por exemplo, o Marcelo, ele foi meu professor de mestrado. Eu continuo vendo o que ele faz pela mídia social. O Felipe, a Maia, que eu conheço, é mídia social. Metaverso, o que vai dar de bom pra gente? Além de me obrigar, além de comprar a bolsa da Gucci no mundo físico, me obrigar a comprar também no digital. Ou seja, eu tô ferrado em dobro. Tá, em triplo. Em triplo. Como? Não, porque a visão Não, que tem porque do você tem- metaverso Não, pra muita claro, gente é isso. claro. Olha, é mais um lugar que o capitalismo inventou pra você gastar o teu dinheiro. Não tem a menor dúvida. É só isso?
Não, na verdade é o seguinte... Não tem a menor dúvida. É isso. Não, é verdade, porque Essa é o uma metaverso... camada. Porque o metaverso... Mas essa é a camada mais boba, imagino. Deve ter uma função mais importante do que essa. Tem Mas que nem o que rede que é rede social. social? Rede social é só pra gente gastar dinheiro ou serve pra você criar conexões com pessoas que de outro jeito você não conseguiria se conectar? Exatamente. Serve pra você se informar sobre conteúdos feitos por creators, por marcas. Serve para você produzir conteúdo e compartilhar. Metaverso chegar a também pessoas. é conteúdo. Pra caramba. Muito. Pra caramba. Agora, tem uma coisa também. Na rede social, uma coisa que se fala muito, né? Até o Walter Longo fala isso. No metaverso, você vai ser quem você quer ser. E o que é a rede social? É um pouco disso já. Um pouco disso. Walter, Todo mundo, não, mas é legal. todo mundo o é Walter feliz fala no Instagram. que a gente sai do be all you can be para be all you wanna be. Sim. Quando você fala a gente sai, é a gente mesmo ou vai demorar muito ainda? Eu ainda vou pegar o Marcelo, que tá mais velho, ele vai pegar isso? A gente pode fazer já agora. tá, mas na pode fazer verdade, agora. quando Roblox. você... Baixa aí no celular Baixa e no entra. celular, mas quando a gente edita nossas fotos no Instagram para parecer mais magro, a gente já tá fazendo isso. Colocar o filtro Be pra... all you wanna be. Eu quero ser magra, ou jovem, não importa o que Quando E ao a mesmo seja. tempo tem o movimento da beleza real, de você Exatamente. colocar no É. filter. Então a mesma coisa no metaverso. É aquilo, João. Tudo que tem no mundo físico vai ter no mundo digital. Porque as necessidades são as mesmas, as pessoas são as mesmas. Agora a gente expande as possibilidades de conexão, de construção de laço social, de afeto e de consumo. Por isso que é tão importante, quando a gente está dentro do universo do marketing, falar do metaverso. Então, toda nova tecnologia que consegue captar as emoções e as atenções das pessoas é um lugar importante, inclusive para as marcas circularem. Mas não são só as marcas. Então, falar do marketing, falar do consumo é uma das muitas camadas que estão envolvidas quando a gente pensa sobre o metaverso. Se você parar pra pensar, né? A gente já discutiu isso. Quando você pega esses influenciadores, que o cara pega, vai passar um final de semana em Miami, leva 52 camisetas e vai ficar rodando em Miami, tirando foto com várias camisetas, pra depois ele postar como se ele tivesse passado um mês. Metaverso. Verdade. Porque no metaverso eu vou ser quem eu quero ser. Eu posso ser no metaverso um cara loiro de 1,90 m, olho azul, surfistão, que eu não sou aqui. Eu posso ser esse cara. Então o metaverso tem isso. E quando a gente fala de marcas, o que as marcas precisam começar a entender? O metaverso, assim como a rede social, não é um canal só de mídia. Não é um canal só de venda. A Balenciaga lançou um tênis, fez uma experiência com o tênis, foi um sucesso lá fora. Eles pegaram esse tênis, produziram e criaram o tênis físico. Começou no online e veio pro no online. físico. Exato. Do ponto de vista de desenvolvimento de produto, aí falando um pouco de moda, né? Quando você vai desenvolver uma coleção, você precisa de um investimento significativo de dinheiro congelado em produto, né? E aí é uma aposta que você faz, e aí, enfim, o ciclo de vida de um produto, você lança, ele sempre é uma interrogação. Então, você pode usar este ambiente para encurtar esse período de interrogação no lançamento de um produto. Então, você lança lá no digital, né, através de uma skin para um avatar. E aí, você testa a aceitação daquilo e depois você produz o que fez mais sucesso no digital. Ou então você cria em formato de NFT e consegue levar para o digital o que para o mercado de moda, principalmente o mercado de luxo, é um pilar importante, que é a exclusividade. Então a gente consegue trabalhar o pilar da exclusividade dentro do digital, que até então era o oposto do exclusivo, né? Ele é o acessível. Pra mim, que é um exemplo legal de metaverso que a gente vê na realidade de produto, de interação de conteúdo, a Lu, do Magalu. Ela surgiu um personagem 2D, como era o Pinguim, né? Que o Pinguim tinha um perfil no Twitter que era super legal. Pinguim do Ponto Frio. Ponto frio. É. O baianinho da Casa Casa Bahia. demorou pra caramba pra cair a ficha e falar, nossa, eu tenho um ícone aqui. E, de repente, a Lu é a maior influenciadora digital do mundo, tem milhões de seguidores. E quanto que a Magazine Luiza economiza de usar celebridades ou modelos para fazer suas campanhas quando ela tem um avatar desse com milhões de E seguidores? controla o que E o avatar Exato, controla. vai falar. Exatamente. O avatar não vai queimar a marca. O avatar não vai chegar no Twitter dela e falar, faz o L ou volta no O Bolsonaro. grande lance do metaverso que a gente vê aqui, então, é que quando a gente fala a palavra metaverso, Sim. a impressão que dá nas pessoas é que é um negócio muito doido, fora do comum, e tudo que vocês estão trazendo,
São coisas do nosso dia a dia. Pra muita gente, isso nem era metaverso. Deve ter muita gente ouvindo, assistindo aqui e falar, pô, mas a Lu já é o metaverso? Então eu conheço. O joguinho que, pô, o Sérgio Jorge, qual joguinho que é esse? Roblox, o Roblox, Minecraft, Roblox tem vários jogos. Fortnite. Que Roblox? Pô, agora eu vou ter que estudar o Roblox, que agora eu tô me sentindo... Eu fico tão irritado quando eu não conheço alguma coisa que o pessoal conhece. Daqui 2, 3 anos a Manu vai te ensinar. Não, aulas. mas enfim, com todo respeito, eu já falei isso lá atrás. Eu fico emputecido quando tem alguma coisa que o pessoal conhece. Eu não tô, como assim eu tô fora da moda? Não tô sabendo. Mas é a geração. Eu dou aula na faculdade só para meus alunos me ensinarem os terminhos da moda, pra eu saber o que tá rolando no mundo. Eu não sei do Roblox, eu vou ter que baixar isso daí. O meu grande... Poxa, o Marcelo, que é muito mais velho que eu, ele conhece. Mas assim, eu lembro que nas aulas do Marcelo, ele falava uma coisa que é bem interessante. Ele foi meu professor de mestrado. E ele falava assim, poxa, o mundo virtual, ele é o real. E ele dá um exemplo que eu uso em palestra. E eu não cito o nome dele, não. Eu falo assim, cara, ninguém fica puto virtualmente. Se o teu chefe te demitir pelo WhatsApp, você não fica puto virtualmente. Esse é um termo que ele... Você fica na vida real. Sim. O metaverso já está nesse nível da vida real? Já. O metaverso, infelizmente, até caso de estupro no metaverso já tem. É um bonequinho estuprando outro. É isso mesmo. Então, assim, porque você tem o controle do bonequinho nesse nível? Você tem o controle nesse nível. Tem. E pense que assim, a gente estava dizendo que ele está no começo. Imagine quando as tecnologias de sensibilidade áptica, isso é táteis, né? A renderização tátil estiver funcionando muito bem. Você sentiu o outro literalmente bonequinho. você vai sentir. Você vai sentir. Então Tem previsão de tempo? Isso não existe. Olha, eu coisa de 10, 15 anos vai pesquisei não. muito Antes. essa coisa de renderização áptica em 2007 e estava engatinhando, inclusive nem tinha algoritmos para fazer, quando você pensa no que a gente tem de renderização visual e sonora. E é um outro tipo de tecnologia, porque o sistema perceptivo tátil ele é bem mais complexo, envolve coisas como pressão, temperatura, textura. Então, coloca aí muitas décadas até a gente ter algumas... Opa, sim. Eu acho que, pelo que eu li, assim, eu achava que até antes. Pra estar parecido com a sensação que a gente tem de toque de outra pessoa, alguma coisa assim, vai demorar bastante ainda. E quando a gente fala de demorar bastante, aí eu vou dar um pepino. Deve demorar ainda muito mais para chegar na população geral. Porque imagino que é caro, né? Não é para qualquer um. Não, Roblox, você tem um Roblox, não, smartphone. beleza, mas assim, parte do metaverso que precisa do tecnologia. óculos já é mais caro. Então não é para qualquer um no início. Mas para você entrar no metaverso, por quê? Porque você só precisa ter um smartphone. E hoje você tem aí na população, acho que você tem, se eu não me engano, 240 milhões de celulares, 220 smartphones. Tá, quem quer começar agora no metaverso? Qual é o melhor? É o Roblox? O Fortnite é o maior do mundo hoje. Mas o Fortnite, pelo pouco que eu conheço, isso eu conheço de ver. É um jogo. É um jogo. Correto? É um jogo. Mas existe um outro lugar que sirva o metaverso para algo além do jogo? Você tem o The Sandland, você tem outros, né? O próprio da Meta, Mas no caso, por exemplo, da moda Zepeto, depende, cada um desses metaversos tem mais claramente um objetivo. Então, o Zepeto a gente usa muito como uma plataforma de pesquisa de tendência de moda, por exemplo, tá? Aí deixa eu ver o que o pessoal tá criando de look ali que pode me inspirar, por exemplo, para algum editorial, alguma coisa assim. E aí tem outros que têm objetivos como conquistar um território, muito mais game mesmo, né? No sentido do objetivo da plataforma. E outros mais de interação social mesmo. Mais geral. Deixa eu conhecer pessoas, conversar, como Decentraland. É lógico que eu tenho um recorte um pouco mais voltado para moda, então tentando entender os que fazem mais sentido para o universo da moda. Então, o Decentraland faz super. Ele fez o primeiro Metaverse Fashion Week. Apesar de ser um pouco, como é que eu posso dizer, bizarro, perto do que a gente vivencia assistindo um desfile, já mostra um pouco aonde a gente pode chegar no sentido de democratização. Então, por exemplo, você faz um desfile no Decentraland, todo mundo pode estar na primeira fila, né? E aí, o que acontece? A gente começa a partir para o desenvolvimento de novos produtos para manter a exclusividade que para a moda é tão importante. Então, assim, já que no Decentraland todo mundo pode estar na primeira fila, então eu não tenho cabeças na minha frente e nós todos somos iguais, vamos dizer assim, a marca pode passar a vender outras coisas, como experiência de interação com o estilista, ou depois, por exemplo, o desenvolvimento daquele produto físico. E aí você leva para um outro patamar. Por isso que é
é estranho a gente discutir uma coisa enquanto ela está em desenvolvimento. Porque sim, corre o risco de daqui a um ano a gente escutar esse podcast e falar, nossa, que bizarro. Que foi o Second Life. Aquilo, Foi o Second Life. Na época ele era o must-have, 2 anos né? depois, o Second Life Nossa. virou piada. Tinha show, tinha tudo, e todo mundo dizia, gente, por que a gente usava isso? Que avatares horrendos, que E vai voltar, experiência né? péssima, exatamente. Ele vai voltar. O CEO do Second Life deu uma palestra no Web Summit de Portugal. Eles vão voltar. Por causa de toda essa experiência. Então, assim, você vê coisa, a gente fala muito da vida real. Imagina um cara que ele gastou 2 milhões de reais, quer dizer, 400 mil dólares, para comprar um terreno num dos metaversos, porque ele ia ser vizinho do Snoop Dogg. Então, na cabeça dele, ele ia ser vizinho do artista favorito dele. Qual é a chance de o Snoop Dogg estar interagindo com aquele avatar? E não ser uma assessoria de imprensa? Não ser uma pessoa? Mas, na realidade, não vou dizer que eu concordo, também não discordo, mas eu entendo. Às vezes, se ele é muito fã do Snoop Dogg, é uma chance de conversar com ele, mesmo que virtualmente. Pode ser que fale com o assessor dele. Mas eu Mas- entendo. Tem uma vantagem clara ali. Eu não E você sei tem- se e aí você pagaria tem- tudo isso pra falar com alguém. Mas Mas você tem a essência do marketing, que é despertar o desejo. aí entra o ponto. Que é o que o metaverso faz muito. se As desperta o marcas desejo. podem estar ouvindo isso daqui. Sim, Isso é sério. pra uma Avon, é pra uma Magazine Luiza ou é pra todo mundo? O metaverso. Ó, eu vou responder com um case que a gente colocou aí. Tem uma pizzaria aqui em São Paulo, pizzaria delivery, ou seja, uma pizzaria pequenininha, que não tem nem cadeira pra sentar. 2 unidades. O que o cara fez? Montou uma pizzaria no metaverso. O avatar entra na pizzaria, pede a pizza e a pizza chega na sua casa, porque você pediu lá. O cara tá faturando uma puta grana. Tem cebola no Pizzaria. metaverso? Porque eu odeio cebola no mundo real. Tem. Eles Eu botam também. também a Em cebola. algum Mas aí momento você você pode vai pedir- sentir o cheiro da cebola. Você vai sentir tá? o cheiro da cebola. Verdade. Nossa, eu pensei que o metaverso era pra melhorar a experiência. Tem até comida japonesa no coisa. Mas assim, eu dou esse exemplo porque, né, a gente dá aula aqui, todo mundo, nós 4 aqui damos aula, e com certeza essa pergunta vai. Assim, a gente tá falando de algum case, o pessoal fala, mas isso aí serve pra Apple, pra Amazon, pra mim, pra minha realidade. Não. Então o metaverso serve pra realidade. O Boticário, né, que a gente, antes de começar, brincou, né, o Boticário tem alguns cases Não, aqui. mas pera, deixa eu te cortar. Vou voltar pra pizzaria. Vamos voltar pra pizzaria. Tá bom. O cara tem lá a pizzaria no metaverso. Sim. Mas quantas pizzas ele vendeu na prática? Dá pra saber? Porque Dá, assim, lógico imagina que que o dá. público é muito ainda é muito recente. Então, Sabe por que dá se ele pra vendeu saber? 50 pizzas, é muito. 50, 20 pizzas, 15 é muito. Então, eu não vou recordar agora, na matéria fala o número, assim, que ele tava indo muito bem, tava vendendo bem, assim. É que eu Dá acho pra que pra saber por quê. visibilidade de marca é legal pra Exatamente. cacete. Aí sim. É uma coisa diferente. Então, assim, o brasileiro gosta muito desse negócio diferente. Por isso que a gente é tão adepto à tecnologia. Se você pega as principais plataformas do mundo, o brasileiro tá entre as 3 que mais acessam. A gente é o primeiro no WhatsApp, a gente é o terceiro no Facebook, a gente é o primeiro no Instagram, a gente é o primeiro ou terceiro em quase todas. Então, o brasileiro gosta muito disso. Então, dá pra entrar. A gente tem um case de uma marca que a gente trabalha, que eles têm uma casa, uma agência de publicidade. Eles têm uma casa no metaverso, onde eles fazem reunião e tal. Sabe quanto custou pra colocar aquela casa lá? R$500. R$500 eles construíram uma casa no metaverso. Ou seja, Em um dos metaversos. Em um dos Isso, metaversos. é um Dos dos metaversos. metaversos. ou seja, não é uma coisa, a gente falou aqui de Boticário, pô, o Boticário fez um negócio legal pra caramba, porque no carnaval a gente ainda tava na pandemia, o que os caras fizeram? Eles criaram uma ação de carnaval dentro do metaverso, porque o metaverso ainda não tem Covid. Ainda não tem. Ai, E o que os caras fizeram? Você acha que eles criaram Quer dizer, uma alguém loja? pode criar uma Covid pro metaverso. Pode, Lógico. pode. É É tudo vírus. programação, é Você vírus. cria um vírus. Você não tem vírus pra computador? Aí depois eu vendo a vacina pro metaverso. Exatamente. exatamente. Você pode, lógico que você pode fazer isso. Nossa, que mundo que vem pela frente. Mas o Achei que, que é ia melhorar. Mas o que, Eu a achei que ia teoria... melhorar, Maia. Tá, mas o que a teoria da conspiração Eu pensei fala? que eu só ia ser obrigado a comprar a bolsa da Mas Gucci, por que não a tem- vacina online. O que a teoria da conspiração fala com relação à Symantec, por exemplo? Eu Não, trabalhei pra Symantec. O que a Symantec fala? Um dos primeiros... Sim, é que o vírus é criado pela Que a empresa... né? Symantec criou o vírus pra depois vender. Todas essas. Ah, Então, mas assim, eu quero deixar pode bem ser. claro que quem tá falando isso é o Felipe. Não sou eu, Vou deixar não é o claro. Marcelo, Eu também não é a não. Porque eu Maia. atendi a Symantec É, e esse era um problema que a Symantec tinha, porque eles falavam que isso era uma coisa que E se se for falava pra muito. processar alguém, eu tenho o telefone do Felipe, eu contribuo. Mas o meu, Meu ponto... pai é advogado, vamos lá. No final, mas assim, o metaverso já deu pra ficar mais Tá. claro o que funciona. O mundo vai ser melhor que o metaverso, pessoal? Não, eu acho até que a gente tem que antes pensar uma coisa que o Felipe falou no começo
desse podcast. Então ele disse assim, no começo, muita Qual, marca que você falava... é mais velho? Isso também. Mas no começo, muita marca dizia, eu não vou estar na internet, meu público não tá lá, não é para mim, não é necessário. A gente tá falando de Web 1.0. Isso. Internet do acesso. Para que eu vou ter um site? Isso é uma coisa esquisita, é só para as novas gerações, é para jovem, meu target não é esse. Aí, 2005, vem lá o O'Reilly Media, Web 2.0. Não, mas esse negócio aí de Orkut, de Instagram, de Facebook, meu público não tá lá, não preciso. Hoje em dia, que marca não tem um site de rede social digital? Metaverso é a mesma coisa. E a gente tem que pensar que as marcas que começaram a entender como é que a tecnologia funciona antes, a fazer experimentações, inclusive quando o buzz ainda não era tão grande, quando fazer uma bobagem não tinha uma repercussão tão grande, são as marcas que, por vezes, estão melhor posicionadas. Ou seja, agora é a hora. Agora é a hora de experimentar, de ver como é que funciona, de testar as interações possíveis. Você tá lá, Marcelo? Claro que eu tô lá. Quais são as Em quais marcas, você as tá? marcas amadas? Quais são as marcas amadas? Você sabe? Não sei. No metaverso? Não, as marcas mais amadas no Brasil. Ah, sim. Aí Todas pega- as marcas de tecnologia. Vamos pensar. Imagina, estamos em 2022. Imagina em 2016. A gente chegar, né? Eu e a Maia sentar assim no sofá e falar assim: vamos pedir uma pizza no iFood e vamos assistir um filme na Netflix? A gente vai ter um negócio aqui que a gente vai pagar R$29,90 por mês e a gente vai ter um catálogo do filme que a gente quiser assistir. Em 2016, iam olhar pra gente e falar assim: você tá louco. Então, em 2022, quem não faz isso? Hoje é sábado. 90% da população vai fazer o quê? Netflix com pizza em casa. É isso. Só que também tem uma coisa assim que uma vez eu vi numa palestra e achei muito legal. Hoje a molecada faz isso, né? Pega o celular, iFood, Netflix e quando a gente era jovem, a gente fazia o quê? Ia na Blockbuster, pegava o DVD, chegava em casa, passava a mão no telefone, ligava pra pizzaria. No final do dia, o que você tava fazendo? Comendo uma pizza, assistindo um filme e tomando Coca-Cola. No seu caso, vinho. Né? Que você é um grande apreciador. Beleza. Hoje, você pede vinho hoje pela Wine? Ele já manda direto. Já manda direto. Você tem uma assinatura da Wine. Você tem o Netflix? Tem Netflix. Tem a Netflix. Só que Beleza. agora eu tô vendo Rock Santeiro na Globoplay, bem melhor. Também. Entendi. Nossa, é muito bom. Depois de ver Salvador da Pátria, É que não Rock é da Santeiro. minha época essa novela. Não, também não é da minha, mas não eu vou te dizer. Não é da minha época. E aí, É tem uma vintage, coisa Mas você entendeu que você tá assistindo televisão, comendo pizza, tomando vinho, que há E 10 vem anos de uma atrás... novela de É 85. isso, o E vem de uma Arlindo- novela de Só 85. que há 10 anos atrás você ia estar assistindo isso no Viva. Exatamente. Então você tá assistindo tudo isso, mas assim, há 10 anos atrás você ia assistindo o Viva, você ia estar no Pão de Açúcar do lado da sua casa, ia comprar o seu vinho que você gosta, ia pedir a pizza na pizzaria que você gosta, e você ia estar fazendo a mesma coisa. Essa fala do Felipe é perfeita. Eu acho que ela é muito ilustrada acerto às com vezes. o professor Arlindo Machado, que foi um dos maiores pesquisadores de audiovisual do mundo. E o Arlindo dizia isso, né? O Arlindo fez o primeiro doutorado sobre videoarte. E ele explicava como a gente estava, por exemplo, no YouTube, assistindo televisão pelo YouTube. Ele dizia, a linguagem digital do audiovisual ainda não disse a que veio. Basicamente, o que a gente faz quando a gente fala de vídeo digital é ver televisão e assistir filme de cinema pela experiência de uma Sim. tela, que é uma tela ligada numa rede digital. Mas a linguagem em si se manteve. O que é que isso quer dizer? Que o que o metaverso, ou os metaversos, vão propor é simplesmente uma complexificação, um outro jeito da gente viver as experiências que a gente já vive. Claro, vem coisas novas, evidentemente. Mas é pensar isso que o Felipe disse. Eu antes consumia a pizza e o vinho ou o refrigerante de um jeito, passo a consumir de outro nessa década em que a gente se encontra pela mediação de coisas como aplicativos que fazem entregas. E num futuro próximo vai ser por essas experiências imersivas Isso. que não vão separar a vida física do digital. Um dos grandes entraves hoje para o metaverso fazer aquilo que está na ficção seminal lá de 92 é velocidade de conexão. Então é pensar que O que eu 5G não resolve ainda, não? tem que ser milissegundo para você, de fato, ter uma experiência que você empurra alguma coisa, mexe a sua mão no mundo físico e em tempo praticamente real isso acontece lá dentro. Então, claro, a gente já tem o metaverso, mas para a gente chegar nesse nível de imersão e de qualidade de experiência, a velocidade de conexão ainda é sim um entrave, tá? Não, e você tem assim, você tá falando de novas experiências, né? Minha filha agora tá viciada em rock. Ela fala de rock e tal.
Rock e música? Música. É, porque agora todos os termos que usa eu já penso que eu tô atrasado, é um aplicativo que eu não conheço. Eu já tô nessa. Não, eu dizia, não sei o que é esse negócio. Aí quando Você já música. pensou que era um metaverso? Não, eu já imaginei novo? que eu não conhecia, que eu tô atrás. Não, eu tô preocupado mesmo. Eu tô preocupado Não, mesmo. rock, música, de guitarra e tal. Aí no sábado a gente... Vocês não se sentem sempre desatualizados, que tá muito Totalmente. rápido? Eu mas- tô sempre atualizado, você fala por você, João Riva. É que você toma BCA, suplementação, é tanta vitamina que esse cara bota na academia. Quantas E vezes fora a que o Maia não Marcelo, ligou? posso falar também? Ah. Esse cara, ele foi meu professor, ele é muito inteligente mesmo. Ele fica é muito estudando, inteligente, estudando. nossa. Não deve ser uma pessoa feliz, que tem tempo de ser feliz, de comer uma pizza, de não sei o quê. Ah, Que é tudo vai ver. estudando, Me estudando, respeita, estudando. João Não, eu Riva. tô respeitando você. Você não é uma pessoa feliz. Olha o teu sorriso, como é que tá um sorriso triste. Porque ele não sabe o que é uma pizzaria, o que é um vinho. Ele tem que saber o que é um blockchain, o que é um metaverso, o que é um robot. Ah, vai tomar banho, Fala, uma Marcelo. Que pessoa vida que triste. vive à base de E o energético. mais legal, sabe o que é? Vinho, O Marcelo, ele é um cara inteligente que acha que ele é burro. É isso que eu gosto dele, da humildade. Chamei ele aqui pro podcast e falei assim, não, João, pra esse assunto, quem manja a pessoa tal, vou te indicar. Falei, cara, você. Não, mas eu não, porque esses que são inteligentes. Falei, nossa, ele é humilde. É diferente do Felipe. O Felipe, se eu chamar ele pra falar de bomba atômica, ele vem que ele não entende porra nenhuma. Não é? Nós dois vamos falar de qualquer coisa. O Marcelo, não. Ele quis... Você é humilde, parabéns. Humildade Pô, é mas, uma coisa. ó, aula. Humildade. Existe Aula, humildade cara. no metaverso? Existe humildade? Humildade, no... acho que sandália da humildade deve ter, né? O ícone. Cara, eu posso te dizer que, assim, eu pensei que não ia durar 5 minutos esse bate-papo de um metaverso. Vocês têm até conteúdo, né? Vocês são inteligentão. Não, mas vamos ver, né? Pegar esse exemplo de experiência. Então, eu tava conversando com a Fernanda é minha filha. Eu tava conversando com ela, a gente foi andar sábado e tava falando pra ela. Na nossa época, ela falou No assim, metaverso, "Ah, ela MTV?" pode ser filha de quem ela quiser? Pode. Ela pode... Vixe, isso vai dar um problemão, hein, A judicial. Maia pode casar com quem Não, ela eu tô quiser. falando real. Eu tô falando real, porque isso vai Pode, acontecer. pode. A Maia no metaverso ela pode casar com quem ela quiser. Você não ia ficar Olha a puto? ideia, Maia. Ela... Exatamente. Não, mas eu se ela vou ser- casasse com alguém no metaverso, você não ia ficar puto? Lógico que ia. Pô, isso daí vai ter que mudar a traição. legislação Não. dos países, vão ter que se adaptar ao Opa! metaverso. Aham. Traição no metaverso, Traição olha no só. metaverso. Mas você não ia ficar... A gente, lógico, na live a gente fez, a gente brincou, aí a melhor amiga dela até brincou, falou assim, ai, eu vou criar um avatar e eu caso com você e tal. Com ela? É. Sim. Mas E vai você ter- não ia ficar chateado? Vai ficar pé da vida, pode Porra, falar. mas olha vai passar divertido. depois Mas de você 10. viu mas você No viu mundo como é- físico, você é hétero. No metaverso, eu tô casado com a minha amiga. Lá eu sou homoafetiva. Exatamente, ué, você pode. Eu posso ser o que eu quiser. Tem um, ó, quando a gente tava escrevendo o livro, a gente leu muita coisa. E uma das coisas que a gente mais leu é assim, vocês têm que assistir o filme do O Jogador Número 1. E aí, a gente foi assistir o filme, então assim, se você vai assistir o filme Jogador Número 1 só pra assistir, você vai falar, putz, é coisa bobinha de jovem. Quando você assiste como a gente assistiu, com um olhar de estrategista de marca, acabou o filme, essa aqui falou assim, meu, tô impressionado. E é de E se 2018 o filme. Porque se for isso que É vai acontecer... inacreditável. Porque o filme se passa em 2040, 2050, é totalmente metaverso. Então criou-se um metaverso único, que é o que a Microsoft está querendo desenvolver. E aí ontem no lançamento o Manu falou também da Adobe, que a Adobe também está querendo desenvolver. Então imagina, essas big já estão querendo construir o deles. É que tem uma coisa importante, desculpa te cortar, que tá me borbulhando a cabeça aqui. Vai lá. É que pra mim o metaverso eu tava olhando muito como ferramenta. O legal da rede social, digital, como diz o Marcelo bem, porque rede social é tudo, né? É que o que acontece ali transforma o mundo aqui fora. No metaverso, então, mais ainda. Porque realmente, se eu posso ser o que eu sou, em questão de sexo, de credo, de dinheiro, de tudo, isso não vai ficar no metaverso. Obviamente sai pro mundo. E aí é que vem a grande transformação que vale a pena ser estudado, que eu imagino que agora que me cai uma ficha, que pra vocês é muito clara já há muito tempo, né? Mais um motivo pra ficar irritado comigo de não ter caído a ficha antes. De quanto mas a agora gente você vai tem que ler aqui. preparar a nossa vida fora do metaverso pro mundo que o metaverso tá criando. Né? Você pega, por exemplo, um Se a jovem, minha filha né? quiser ser filha de outra pessoa, eu vou ficar muito chateado. Vai. Eu Você corto pega- o metaverso dela. Mas você pega, por exemplo, um jovem, né? Meu primo tem 14 anos, a gente tava até conversando ontem. Ele já, assim, ele já tá na idade de querer marcas e tá no normal, né? Então ele quer só camisetada de marca e tal. Ele Tudo usa bem. Burberry. Usa. Tudo bem, minha prima, minha tia, todo mundo tem uma condição legal que pode proporcionar ele a isso. Agora, você pega um jovem da periferia, que ele vai chegar no shopping, vai ver um tênis da Nike por R$1.200, ele não vai ter essa chance. Só que no metaverso, ele vai pagar $5 esse tênis.
e o avatar dele vai ter o tênis. Mas será que no futuro esse tênis do metaverso não vai pros R$1.000 e tantos do mesmo jeito? Porque Talvez não. o capitalismo não vai levar isso, bem possivelmente? Não é o capitalismo exatamente, mas sim essa questão. Não, mas se eu dos entender que pilares, todo- dos Não, pilares vai ter tênis. que amarram Isso, as porque o marcas. legal é isso. Se no metaverso vê que todo mundo tem um Nike de R$5, alguém vai criar um Nike de 1.200, é esse que vão Mas querer. é o que a isso. Maia falou. Vai continuar tendo diferenciação, porque isso é da espécie humana, Humana, né? isso quer dizer. Mas às vezes a diferenciação não vai se dar por você estar na primeira fila do desfile. Porque todo mundo pode estar na Isso. primeira fila do Sim. desfile. Então a diferenciação, através da indumentária, por exemplo, vai vir de outro jeito. E você Então, não é do jeito que a gente está acostumado hoje em dia no mundo físico. Porque tem uma limitação física de quem pode estar na primeira fila. Agora, esse exatamente. ponto de vista, ele fica acessível para vários avatares no metaverso. E aí a diferenciação é o que a Maia falou. Às vezes é um one-on-one que você vai ter com um estilista. É outra coisa. E é muito que a gente tava falando de experiência, não é? Porque eu tava falando da Fernanda, a gente tava andando na rua e eu contando pra ela o que era MTV. Pô, a gente queria, sei Entregou lá... a idade. Exatamente. Pô, a gente queria ver, sei lá, o Guns N' Roses, né, na época, 92, 93, o Guns N' Roses era a grande banda, o que é o Coldplay hoje era o Guns N' Roses naquela época. O Guns N' Roses ia lançar o clipe do CD da Use Your Illusion. Era domingo, 8 horas da noite, eu lembro até hoje. Aí domingo, 8 horas da noite, você parava pra assistir o clipe novo do Guns N' Roses. Ela olhou pra minha cara e falou assim, sério? Porque na cabecinha dela, como assim eu vou parar pra assistir um negócio da televisão? Eu tenho YouTube, eu assisto a hora que eu quiser no YouTube. Aí o que o YouTube fez? Lançou um clipe aonde? No YouTube. Ao vivo, e aí você podia assistir a hora que você quiser. Exatamente. Então, vai mudando. Mas no final do dia, o que a gente tá assistindo? Um conteúdo numa TV. É que... Mas também tem os shows dentro dos metaversos. Sim. Então, assim, o Alok faz um trabalho incrível dentro do E metaverso. como que você pode trabalhar a experiência disso? Porque é o que você falou... Real, por exemplo, o cara lá que fez show pra 28 milhões de pessoas. É impossível você fazer um show pra 28 milhões de pessoas no Exatamente, mundo você tem a físico. limitação física, né? Até porque o cara que tá lá, que chegou por último, ele tem 27 milhões de pessoas na frente dele, ele não vai ver o show. Porque o show tá a 8 quilômetros dele. Foi o que a Maia falou, ele vai estar na primeira fila. Qual a experiência que você pode trazer? O Alok pode vender produto. Você pode trazer uma marca, uma Coca-Cola, que pode fazer um tipo de experiência. São 28 milhões de pessoas vendo ao mesmo tempo. 28 milhões de pessoas no Brasil. Quem que dá essa audiência? O Jornal Nacional ou a novela das 8? Das 9, Das das 9, 8, verdade. porque você é velho também. É verdade. É que eu não assisto mais a Globo. Mas aí o metaverso é pra todos. Eu tô citando... Ó, o Marcelo tá aqui, vocês estão aqui porque vocês escreveram um livro e vocês manjam pra cacete. O Marcelo é porque ele é legal, né? Não, tô brincando. Mas o Marcelo, como professor, ele falava umas coisas geniais. E umas coisas que ele falou... Você vê como é que eu prestava atenção na tua aula? Olha Ele me deu só, 8,5 tô no surpreso. mestrado, mas eu prestava atenção. Se eu soubesse que eu ia tirar Cara, 8,5, Mas eu é não muito teria bom, prestado gente. atenção. Marcelo, 10 é perfeito. Deixa eu 8,5 é falar. muito bom. Quanto Rivotril você não fez ele Mas comprar? não, Eu tomei, porque né? qual o pra aguentar grande... isso. Na verdade, foi Não, você, pra né? aguentar, você não tomou, você injetou na veia. Mas é É uma mais problemática que ele trazia na aula que é legal. Olha, na rede social, porque na época ele dava aula de rede social, porque era moderno na época, já faz tempo. Olha, não, pra ver como é que eu envelheci ele mais ainda, porque eu ainda era um aluno, ele era o tio, o professor. E ele falava assim, ó, na rede social todo mundo fala que dá voz pra todo mundo, mas no final, o que a gente acessa? A Globo. São os mesmos de sempre. Os mesmos players. O metaverso vai dar voz pra todo mundo ou vai ser os mesmos de sempre do aí mesmo que jeito? tá, o metaverso, ele é como se fosse uma rede social. Porque quanto que você paga pra estar no Instagram? Nada. Você tem o seu celular, você entra na loja, baixou o Mas aplicativo, o faz o cadastro. Instagram, por mais que o Marcelo não goste, porque ele é contra capitalismo, Eu o adoro Instagram... dinheiro, tá, gente? O Podem Instagram, mandar. ele abriu um pouco mais a voz pro público. Claro, não é Sim. pra todo mundo, concordo. O metaverso Não, vai mas abrir é um pra todo pouquinho mundo. mais Mas o ainda. Instagram é pra todo mundo, qualquer Não, um é pra pode todo ter. mundo, mas se você não é o Felipe Neto, ninguém te vê. O algoritmo não te Tudo mostra. bem. Exatamente. Então é pra todo mundo até a página 3. Mas o do- Felipe Neto, quando ele começou, infelizmente ele tem o tamanho que ele tem, mas ele começou do zero. Não, perfeito. Mas o Felipe Neto é um entre 10 milhões que estão postando todo Então, dia. João Riva, mas o Instagram não é um Quando ele bom fala João Riva, é porque ele tá paradigma. bravo, ele tá Não, bravo. É que não é um padrão pra gente pensar, porque o social graph foi colocado em suspenso pelo modo como o TikTok funciona. O que é Então um você social não graph? segue- O que é um social graph? Ele fala a palavra difícil. Vamos falar de um jeito fácil, gente. Essa eu A também gente não antes conheço. seguia... Ele gosta de palavra difícil certas- pra ele falar que ele é inteligentão. Não é
isso é um termo técnico. Ele gosta de falar Mas- Sabe aquele médico que fala uma língua do médico? Falar, eu sou inteligente. Então, é o Marcelo. O bom é que ele não é igual publicitário que ia chegar aqui e falar meia dúzia de palavras em inglês pra todo mundo falar. "Pô, você Não, mas manja." esse daí, graph é inglês, ô trouxão. Falando de um jeito fácil, como é que o algoritmo do Já chega Instagram mandando a gente de burro. organizava a distribuição de conteúdo? Era as marcas e as pessoas que você decidia seguir. Você via esses conteúdos. Aí vem o Isso. TikTok e diz que não é assim que a banda toca. Que a gente segue assuntos que nos interessam e os conteúdos chegam até a gente de modo automatizado. O que é que a gente viu? Que o Instagram recentemente está aderindo a esse tipo de distribuição de conteúdo. As irmãs Kardashian, por exemplo, fizeram uma crítica, né? Que isso complicava o trabalho delas. E a gente tem que pensar que é provável que isso seja uma tendência que se sedimente e dure por alguns bons anos. Então, de ser menos relevante quem a gente segue para algum conteúdo chegar até nós, e mais relevante quais são os assuntos que nos interessam. O que é que isso quer dizer? Que uma pessoa que é absolutamente desconhecida, ela tem muita dificuldade de fazer sucesso num lugar como o YouTube ou Instagram nos últimos anos, mas no TikTok não. Por quê? Porque interessa o assunto que eu sigo. E se a pessoa indexou, né, marcou que o conteúdo dela é sobre aquele assunto vai ser distribuído para todas as pessoas que se interessam por aquela pauta. E se o conteúdo é bom, se o conteúdo é aderente, se o conteúdo é divertido, a pessoa vai bombar e vai conseguir visibilidade muito rápido. Então, é pensar que esse tipo de lógica, ele pode ser a lógica adotada por vários metaversos, ao contrário de eu ter essa lógica que diz que esse ou aquele influenciador são os nós relevantes para que o conteúdo ele seja distribuído pelo algoritmo de modo mais ágil ou com prioridade. Mas o metaverso, respondendo, né? Baita aula aqui, mas assim, ele é pra todo mundo. Porque esses produtores de conteúdo, esses creators, eles começaram do zero, eles vão criando conteúdo, vão entendendo a linguagem da audiência, vão entendendo tudo e vão chegando. O metaverso também. Por exemplo, você pode chegar agora, baixar no seu celular agora à tarde, criar o seu avatar no metaverso e começar a produzir seus conteúdos. Porque tem muita gente que segue você pelo que você fala de, por exemplo, comportamento de consumo. Você é um cara que conhece pra caramba desse assunto. Né? Eu vi palestra, já um monte de coisa. Você conhece pra caramba esse assunto. Quem fala assim, o cara tá estudando faculdade, fala, pô, eu quero ver um conteúdo bacana. Aí o cara começa a seguir você. Vê que você é um cara que tem relevância, vê que o que você tá falando faz sentido. O cara vai começar e vai estar no metaverso. Do mesmo jeito que você vai estar, igual você tá aqui. O que você tá fazendo aqui? Você tá numa plataforma aqui. Exatamente. Essa plataforma você vai jogar no seu LinkedIn, no seu Facebook, no seu Instagram. A gente vai fazer a mesma coisa. Isso aqui podia estar no metaverso? Lógico que podia. A gente tem um projeto que a gente vai colocar uma agência de publicidade de Manaus no metaverso, porque eles vão criar uma universidade. Mas eu tenho minhas dúvidas sobre essa pergunta que você fez, se é possível a gente responder ou não, o quão vai mudar o mecanismo de funcionamento desses metaversos. Então, que nem você explicou brilhantemente, né? A gente sai de uma situação onde a gente vai atrás do que nos interessa, né? Seguindo as pessoas. E agora, na verdade, a gente só dá o check lá, eu gosto disso, e o algoritmo trabalha para nos mostrar. Eu não sei no metaverso como é que vai ficar, né? Então, esse é o problema da gente discutir algo que está em desenvolvimento. Não temos todas as respostas. Então, podemos falar do como funciona agora, né? Agora, se vai mudar, como é que as marcas também vão pressionar as plataformas para as coisas mudarem e elas conseguirem monetizar mais. Porque no final do dia é isso, né? É uma plataforma que precisa capitalizar para poder funcionar. E nós, no final, acabamos ficando refém disso, porque também não tem almoço grátis, né? Perfeito. Então, é assim, a gente tá lá, eu compro a skin, eu compro isso. A gente já tá tendo alguns problemas em relação ao repasse dos royalties de venda de itens digitais, né? Aí, tudo bem que não era bem a pauta, mas, enfim, é só para ver que já estão surgindo problemas que, sei lá, até uns 5 meses atrás a gente não estava discutindo. E vai surgir as novas profissões também dentro do metaverso. Assim, eu sempre dou esse exemplo. Imagina em 2005, 2006, chegar pro meu pai e falar assim, então, você pagou a faculdade de publicidade para mim, agora eu vou virar arquiteto de informação. O que era isso, arquiteto de informação? Eu vou virar user experience. Hoje isso é comum, tem um monte de profissional, assim, mas há 10 anos atrás isso não era nada. Agora, o que tá começando a surgir? Tá começando a surgir que nem
né? Eu tenho conversado bastante com a Fernanda sobre arquitetura, que ela falou assim, mas eu vou ter que ser arquiteta de metaverso? Não, você vai continuar construindo prédios aqui. Mas o arquiteto de metaverso vai ser uma profissão muito rentável daqui a alguns anos. Porque todo mundo quer. Tem um escritório de arquitetura nos Emirados Árabes, os caras já estão construindo uma cidade. E essa cidade vai ser uma cidade no metaverso, só que vai ter um presidente. Na verdade, é um país. Não, é uma cidade, desculpa, é uma cidade. Então vai ter o prefeito, vai ter tudo ali do metaverso. Então você pode ser o prefeito dessa cidade. Olha, em algum lugar você pode ser prefeito. Você pode ser João Riva, prefeito. Quem diria, Nossa gente? Você tem uma Senhora, que coisa chance. E quem tá montando isso? É um escritório de advocacia, no Emirados Árabes, no escritório de arquitetura, desculpa, não vou lembrar o nome, mas é o maior ali da região. Os caras são gigantescos. Eles estão começando a construir isso. Vai ter uma moeda própria, vai ter lei própria. Então lá, no Emirados Árabes, os homossexuais não podem casar. Lá pode. A lei é dos caras. E Por não vai enquanto, ter. né? Por enquanto. Por enquanto. Não. Por enquanto. Pode ser que daqui a pode pouco... ser que não, tal. Mas assim, ali é a lei. Quem que vai fazer? Sabe quem que tá montando isso aqui no Brasil? Danilo Gentili. Ele tá montando uma comunidade, ele fez uma entrevista no podcast faz umas 3 semanas. Ele está montando uma comunidade. Por quê? Porque em 2020, se eu não me engano, surgiu uma brincadeira que ele ia ser candidato a presidente. E ele comprou essa brincadeira. Né? Eu sei porque o Diguinho lá é muito meu amigo, tá? A gente conversa muito. Então o Danilo, ele comprou essa brincadeira. Ele falou, não, eu vou me candidatar a presidente. E ele começou a fazer posts dele. E aí uma empresa chamou ele e falou assim, cara, vamos fazer uns NFTs seus como presidente? Ele falou, vamos. E se a gente criasse uma comunidade? Então vamos criar uma cidade? Então ele vai criar uma cidade, onde ele vai ser o presidente da cidade, um país, sei lá, que ele vai ser o presidente. E as regras, ele vai escolher as pessoas para ser o ministério dele e as pessoas vão criar essas regras. Ai, meu Deus, Muito que bom. medo desse ministério. Cara, só que isso que ele tá fazendo, daqui a pouco, qualquer um de nós vai poder fazer, porque, qual que é a diferença dele poder fazer para nós 4 não? É o dinheiro que ele tem que ele vai botar nisso. Só que a gente sabe como é tecnologia, daqui 5 anos, vai vir uma startup e falar assim, você quer ter um país, eu consigo construir para você por $100. E aí o trabalho vai ser convencer as pessoas a quererem visitar esse país. Sim. Porque Exatamente, são aí, vários é. metaversos, vários países, aí começa a complicação. Não, que o país vai dentro de uma plataforma de Não, metaverso, eu sim. entendo, Sim, mas vai. porque se tiver país de todo mundo, eu não tenho nem Aí sabe o que tempo vai de estar em acontecer? todos, eu preciso escolher. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai lá nas empresas de tecnologia, vai ter uma startup que vai ser uma startup de turismo pro metaverso. Ele vai criar pacotes de turismo pro seu avatar. E por quê? Porque se você tá num metaverso, você não pode ir no outro. Então ele vai criar algum tipo de um blockchain, algum tipo de tecnologia onde o seu avatar do Fortnite vai poder ir pro país que tá no Roblox. E uma coisa, João, você falou aí de produção de conteúdo. Aí você vai lembrar das nossas aulas. A gente trabalhava com um filósofo chamado Zizek Tcheco, que é um professor lá. Esse daí eu não lembro, não. Então vamos recordar que é Ele importante. tava no bar bebendo cerveja. Não, eu ele prestava atenção ele ia pra na essa aula dele. Mas o Cara, Zizek, ele é que ele tem falava muito, então chegava uma hora que também a gente abstraía. Não, mas é importante para a gente refletir sobre produção de conteúdo. O Zizek tem um texto que se chama O Sujeito Interpassivo da Internet. O que é que o Zizek fala nesse texto? Eu vou aqui sumarizar. Esses caras precisam criar nomes melhores pra texto, pra alguém querer ler. Não, mas vamos lá. São qual nomes é, muito compridos, qual é a os lenda, nomes têm que ser curtos, qual é a direto. lenda, Marqueteira nos qual é a textos. lenda da internet? É que todo mundo faz alguma coisa lá dentro, que todo mundo produz conteúdo, que a gente está em atividade o tempo todo. E o que é que o Zizek fala? Pouca gente tem saco para produzir alguma coisa. Sim. A maior parte das coisas que a gente faz, a gente não está em atividade nenhuma, a gente está passivamente consumindo conteúdo. Quem aqui, desses 4 que estão nessa mesa, já criou um meme, por exemplo? Quem criou um meme aqui? Agora, quem compartilhou? Eu já compartilhei, vocês compartilharam? Também. Todo Então, é dia. disso que a gente tá falando. Produzir conteúdo não é para todo mundo, sobretudo profissionalmente. Então, a gente tem que virar um pouquinho essa chave dessa história de produção de conteúdo e entender que, primeiro, todo mundo não gosta nem vai gostar de produzir conteúdo, que é um saco produzir conteúdo, dá um trabalho desgraçado produzir conteúdo, Nossa. e que a maior parte das pessoas gosta simplesmente, ou uma parte considerável delas, de consumir e de participar de um jeito mais passivo do que ativo, de ter relações que são relações em que você comanda o que vai acontecer, em que você determina as regras do jogo. Pouca gente, na verdade, está disposta a isso hoje, e eu não sei por que essas pessoas estariam dispostas a fazer isso, porque agora é no metaverso. Entendeu? Não, vou pegar o exemplo dele. Nós 4 aqui deu mal, a gente tem conteúdo pra caramba. Sabe quanto tempo eu tô enrolando? Porque eu quero fazer... Eu falei assim, toda quarta-feira às 8 da noite eu vou fazer um vídeo no YouTube, pegar algum tema da aula e fazer um vídeo de 10 minutos. Até hoje. Faz uns 2 anos que eu tô com essa ideia na cabeça. Cara, é só ligar o computador, ligar a câmera e começar a falar.
Porque conteúdo a gente tem. Mas é isso, puta, toda quarta-feira. Aí chega a quarta-feira, hoje eu vou fazer. Puta, dor de cabeça. Ai, trabalho. Ai, tem aula. Ah, não tenho. Então, sempre que alguém vem para mim com esse rolê da produção do conteúdo, eu falo, mas, gente, na vida física, quantas pessoas produzem conteúdo? Nos sites de rede social digital, sabe? Então, assim, é uma pergunta que eu acho que é uma pergunta capciosa e que a gente tem que ter cuidado para responder. Sobretudo pelo que a Maia disse, a gente não sabe como é que a distribuição do conteúdo vai ser, se ela vai, por exemplo, seguir o que o TikTok trouxe. Mas eu acho que uma lição ficou para as grandes plataformas. Quem cria conteúdo e quem consome conteúdo não aceita mais que as regras do jogo sejam definidas unilateralmente pelas plataformas. Então, quem cria conteúdo vai querer participar do modo como essas regras são construídas, porque a gente está falando de dinheiro. Sim. E muito dinheiro. Muito. Então, eu acho que isso tem que ser trazido para o primeiro plano na discussão. Então, não ache que a empresa, a Big Tech, vai lá resolver de modo unilateral como é que o conteúdo vai ser distribuído e como é que as pessoas vão ser monetizadas, até porque a gente vai ter muita concorrência. Até porque nessa época de política a gente viu isso muito acontecer, né? Vários produtores de conteúdo que defendiam um lado ou outro, e obviamente não entra política aqui, foram cortados. E aí eu tava assistindo ontem o Pânico e o Emílio tava falando uma coisa que eu falei assim, pô, isso é uma grande sacanagem. Tava até o Monark, tudo bem, o Monark falou uma coisa... É assim, ele se expressou mal o que ele quis dizer, depois ele explicou e deu pra entender que ele se expressou mal. Foi lá, o YouTube cortou a monetização dele. Cara, esse é o ganha-pão do cara. O cara, mas ele é rico. Tudo bem, ele é rico porque ele tem essa monetização. Quando chega uma Big Tech e corta a sua monetização, significa que o mês que vem vai chegar o boleto, você não vai pagar. Você não vai ter dinheiro para comer. Então, eu concordo com o que o Marcelo tá falando, assim, da gente criar... Precisa ter essa criação, né, de como a gente pode entender o movimento das Big Techs e expandir os nossos negócios para o Big Tech. Porque o metaverso, ele tem outra coisa também. Ele é não centralizado. A ideia é não... Tudo bem que tem lá as plataformas, mas a ideia é não ter essa regra fixa. Ele é um espaço livre. Aí a gente pensar o que é que uma plataforma faz. Isso quem fala é um pesquisador americano que é funcionário de uma Big Tech da Microsoft, que é o Tellerton Gillespie. Ele diz que toda plataforma medeia, em última instância, censura. Por que a gente vai para uma plataforma e não para outra? É pelo tipo de mediação de conteúdo que a plataforma oferece. O que pode chegar? Pensem em garotas de programa. Qual é a plataforma que estão as garotas de programa? No Twitter. Não é nem no Instagram, nem no YouTube, nem no Facebook. Agora, no Twitter, você acha os anúncios mais explícitos possíveis. Por quê? Porque... Eu não sabia disso. Também não, claro. Nossa, que mas não. vivendo e aprendendo. Olha Marcelo. só. Eu não sabia que ele manjava até de prostituição. Olha só, fui para uma banca de doutorado na Federal Fluminense sobre isso. É o orelhão do século XXI. Antigamente, onde é que as garotas de programa faziam o anúncio? Não sei aonde, Marcelo. Nos orelhões das grandes cidades. E, pensando nas grandes plataformas, a única mediação, o único algoritmo que não corta de antemão esse tipo de conteúdo, se muito avisa que tem um conteúdo explícito, é o Twitter. Então, toda plataforma medeia, toda plataforma organiza a internet de um jeito. Quem não gosta disso vai para a Deep Web, porque é na Deep Web que a gente não tem essa filtragem, essa mediação. Tudo isso para dizer que a gente tem que entender que site de rede social digital, do jeito que a gente conhece hoje, metaverso, do jeito que está nascendo, e se avizinha, traz como um dos pré-requisitos uma mediação, uma censura, regras do jogo do que pode e do que não pode. Agora, também traz espaço para que a sociedade civil, os criadores, os governos, as empresas se organizem e façam pressão para mexer nessas regras, que era uma ideia que a gente não tinha até pouco tempo atrás. Então, por exemplo, quando uma pessoa que cria conteúdo tem o seu canal derrubado unilateralmente por uma plataforma, isso abre um precedente que deixa todas as pessoas que criam conteúdo e todas as marcas com o cabelo em pé. É uma recomendação que eu dava para cliente meu. Nunca tenha todo o seu conteúdo de marca exclusivamente nas plataformas, porque a qualquer momento não é o seu Face, o seu Insta, é da empresa. É da Meta, por exemplo. A qualquer momento isso pode ser derrubado, tá no contrato que você assinou. Que você não leu, provavelmente. Exatamente. Só que aí, quando a gente vai para tecnologias como blockchain, isso muda as regras do jogo. É pensar que os seus dados podem vir a ser literalmente seus. E pelo wallet lá do Google, você escolhe para quem você vai vender. Então, tem algumas regras dos jogos que, com tecnologias que recentemente estão sendo lançadas, estão mudando. Sobretudo no sentido de empoderar
pessoas que consomem e marcas sobre gestão de dados e coisas desse tipo. E isso é algo muito recente no mercado. A gente não tinha isso até 2017, 2018. Nossa, que papo inteligentão, Nossa, né? ele é muito inteligente, né? Ele contrata E você não prostitutas pelo Twitter. A gente aprende isso, né? O do Marcelo, passando 2 anos. imaginei Eu tô dando várias porradas aqui. Você é pós-doutor Que eu e não sei o soubesse as quê. coisas Ele estuda que existem no prostituição, mundo. você Você sabe. ficou 2 Fica- anos e não conseguiu aprender. Eu nem quero aprender esse tipo de coisa. Eu sou um cara casado, muito bem casado, pai de família. Como você Mas falou, pra ninguém que a tá gente dá aula? Pra aprender com os alunos, na verdade. Mas ninguém tá falando da prostituta no Twitter. Tô falando da inteligência dele. Ele tá Ele é falando muito assim. Não, eu tô tá falando que você assim. ficou 2 anos com ele e Eu não tava conseguiu ficar preocupado. inteligente Cara, eu tô igual ele, preocupado cara. se tem cebola no metaverso, ele tá pensando na prostituição no Twitter. É uma diferença tão gritante das preocupações de cada um. Que eu tô Preocupação é a realmente constatação de uma preocupado. realidade que tá aí. Não. Cara, Mas esse- essa da prostituição no Twitter eu não sabia, não. Mas assim, eu sei que Você o vai até voltar pro Facebook- Twitter. Vou voltar pro Twitter. Aliás, tem que ver Nossa, se ele vai... Tem que ver se ele vai se prostituir ou É a hora de contar. um corte, galera. Chegou a hora de um Chegou a corte. hora do corte. O pior é que essa informação, pra mim, é normal. O Twitter, pra mim, é a rede social mais legal que tem. Agora eu tô Ah, entendendo por quê. Mas é verdade, porque assim, a gente né, a gente Você tem tá um se amigo... complicando, tá, amigo? Só tá piorando. A gente tem um amigo, o Manu, que trabalha Piorou com sex um shop. pouco. E ele fala que tem muita restrição de imagens do De sex anúncio, shop né? de anúncio. É. Que ele não pode fazer, assim, por exemplo, nada. Por exemplo, se ele vai fazer uma... Pede pro um teu amigo anúncio- falar com o Marcelo que ele entende de Não, se prostituição. ele faz um anúncio de uma calcinha, tudo bem. Se ele faz esse anúncio de uma calcinha que a menina está vestindo a calcinha, Não pode. já dá problema. Pode, É a campanha que teve no Instagram do Free the Nipples, que foi, enfim, conduzida por várias mulheres e celebridades americanas. Então, um mamilo masculino pode, aparecia na foto um mamilo feminino, a foto era derrubada. Eu lembro a Louise Altenhofen, que foi uma musa aí, enfim, do início desse século. Era do Milton Neves. E ela... Não, ela trabalhava com meus anos. Sim. Ela não era dona do meu. Eu tô tão preocupado aqui que eu tô tentando cortar porque tem que finalizar, mas Não, vocês mas vão trazendo umas é polêmicas. rápido. Eu falo, tem Ela- Não, essa era do polêmica. Milton Neves, eu quis dizer isso. Ela trabalhava no programa do Ela Milton colocou no Neves. Instagram dela, pessoal, eu seguia ela e vi isso na época, uma foto da capa de uma das Playboys que ela fez. E aparecia o desenho do corpo delineado e um pedaço do mamilo. Unilateralmente derrubaram a foto, tentaram derrubar o perfil. Ela teve que escrever, a assessora dela, para o Instagram, isso foi no Instagram, para explicar que era um nu artístico, que era uma capa, que era o trabalho dela. E, por fim, deixaram mais um disclaimer de que aquela foto poderia ofender algumas pessoas. Tudo isso é para dizer o seguinte, essas plataformas, como é que, do ponto de vista do que pode ou do que não pode, elas estão organizadas? É pela cultura americana e pela legislação americana. Porque os contratos são todos escritos lá. E um mamilo nos Estados Unidos feminino tem um significado, num país como o Brasil ou na Europa, onde as mulheres fazem topless nas praias, tem outro. Que praia que ele frequenta também que eu não vejo? Cara, ele vive num mundo Não, mas que é pense. muito É Você o é bem metaverso casado, você não pode dele. saber nessas Mas praias. pensa- Não, mas você, A você questão faz do topless nas praias? Você vê isso, Felipe? Não, cara, eu não sei Mas como o terminar esse metaverso, pense episódio. Eu tô nisso, Riva. tentando. Mas o Marcelo solta umas bombas que eu falo assim, não dá Eu pra não terminar. faço, mas- eu não faço, Não mas dá já pra vi. terminar. Começou no pizza, vem do mamilo, vem Mas pense no metaverso. Eu vou ter um show que é, sei lá, para X milhões de pessoas do mundo todo. Cada pessoa levando para o show o seu modo de vida, a sua cultura. O seu mamilo. O seu modo de vestir, o seu modo de botar o mamilo para fora. Sim. Como lidar com isso? Essas são questões que eu acho que são mais inauditas, mais novas. Mas O e que a lado gente tem bom que do discutir. metaverso é que cada um vai ter o mamilo que quiser. Sim. Ou 3 mamilos, Ou ou nenhum três. Ou mamilo. meio mamilo, exatamente. Mas assim, isso aí é interessante, porque quando eu fui pra Isla Margarita, Como terminar Era isso, hein, comum. o Sérgio? O Sérgio Era falando comum. assim que já acabou o tempo e eu não sei como Vambora. terminar. A gente fica Ele aqui falou 3 que não horas. tinha assunto, tá, gente? Ele falou que não tinha. É verdade. Mas assim, quando eu fui que pra Isla acabava em 5 Margarita, minutos. todo mundo, assim, a gente tava num grupo de brasileiros, né, no hotel e tal, aí todo mundo ficou chocado porque passou 5 ou 6 mulheres europeias de topless, como se... Nada Tá, tivesse não, Perdão acontecido. teu tempo, Exatamente. porque segundo o Marcelo, em Santos tem Tranquilo. também. Tranquilo. Não, ele não falou, não. Ele falou que qualquer praia brasileira significa uma coisa, né? Que é bem É, carnaval. sexualizado. Deixa eu te explicar, Enquanto Maia, na como é que você Europa- faz podcast. Tem que pegar frases polêmicas. Ele falou É. isso assim. Ele falou isso assim. Você quer crescer aqui no meio? Marcelo Deus. falou É e vai ter uma a chamada a assim. Luciana Gimenez Marcelo dos falou podcasts. que tem mamilos no Brasil. Eu vou botar outra frase. Tem cebola no Tem. metaverso. Outra Coitado de frase. você, Silvio velho. não sei o que falou que não sei o O que. editor desse assim. podcast é um santo, gente. Vai sem escala pro Mas céu. o que ele falou é verdade. No carnaval,
O que tem carnaval? Tem mulher com o peito de fora na Globo. Mas o assunto é Beleza. metaverso. Mas elas vão Então pro fala do metaverso. peito de fora, não metaverso. No metaverso pode. Pode. Pode, com o peito que você quiser. O que você falou, até com 3. Até com 3. Com nenhum. E 0. pode ter o metaverso, o lugar do metaverso, que você entrou, sei lá, você vai estar de burca, obrigatoriamente. Então é disso que a gente está falando, que é uma sobreposição de culturas, de interesses, de narrativas, do mesmo jeito que tem nos sites de rede social digital, só que levado às últimas consequências. Porque o tipo de imersão é outro. E as mulheres que têm que usar burca hoje por religião, Ou por opção, obrigação, sabe o que elas ou vão por fazer? opção. Elas vão criar um avatar no metaverso de biquíni. Porque é o desejo delas. Você acha que as mulheres gostam de ficar andando de burca? Eu fiz uma pesquisa para uma marca de lingerie brasileira no Egito. Cara, tá complicado demais terminar aqui. Eu vi lingeries, assim, tão sensuais e sexys que aqui no Brasil só seriam vendidas em sexy shop. E lá era a lingerie do dia a dia, que algumas mulheres Você sabe que aqui a egípcias gente não vai cortar nada, ok? consumiam. Ok, vai ter e acabou. E eu posso Então, dizer, assim, é muito curioso pensar isso, que são culturas muito diferentes que a gente não conhece. Às vezes a gente Sim. fica na camada do estereótipo. E eu pensei que ele estudava. Ele estuda essas coisas. Já não tem Tudo, João Riva. Você estuda essas coisas. Bom, enfim, falar uma besteira ficar Ele quieto estuda aqui. essas coisas, ele fica só estudando. Deve ser assim: metaverso mais mamilo, Você mais. acha que estudar é chato? Mas é isso. Escolhe um objeto de estudo legal, companheira. Pessoal, eu preciso terminar isso daqui. Que pena. A gente passou de pizza pra mamilos, pra burca, pra prostituição no Twitter. Cara, é um negócio. Arroba João Riva vai estar lá. João Riva, no galera. Twitter hoje. Hashtag. Não, cara, vocês têm muito conteúdo, não dá pra negar. É impressionante, Você falou que você ia cara. durar 5 minutos porque o metaverso era mentira, tá vendo? Falaram que o metaverso não existe, mas eu não sabia. Quem disso. falaram, né? Não foi ninguém que tá aqui. Exatamente. Nossa senhora, bicho. Como que a gente termina isso, Sérgio? Porque assim, precisamos. Assim, sabe aquela coisa assim, vamos buscar uma frase de efeito? Não precisa. Eu acho que a atrás gente de vocês. termina assim, você vai entrar no metaverso Vou e entrar- a gente vai vou- colocar isso na edição do Ó, podcast. eu vou. Ó, esse livro aqui. Buscando mamilos, tá, Quanto João Riva? custa esse livro aqui? R$39,90, né? R$39,90. Ele tá no metaverso? Esse livro? Ainda não. Então, se eu quiser ler no metaverso, não tá. Tá aí Não. um erro já conceitual do teu livro do metaverso. Então, eu vou te Concordo, falar eu vou te concordo. falar Mas uma tá totalmente coisa. errado. Se eu tô no metaverso e quero ler um livro de metaverso, eu Então, não tenho deixa eu mais te livro falar de uma metaverso. coisa. Você sabe que, né, o cara de planejamento, ele tá sempre olhando lá na frente. O projeto do livro, quando foi aprovado pela Bem Virar, que é uma editora do Grupo Saraiva, ele tem sim uma extensão no metaverso e era pra ser construída. Mas aí a gente entra num problema de empresa que é: o metaverso é legal pra caramba, vou entrar. Então, veja bem. Entendeu? Pessoal, que a gente precisa medos que a gente terminar tem. esse Não, é por isso que ele não tá. Mas ele vai estar o ano que termina vem, a logo. gente deve- Tá deve acabando, colocar. tem que terminar aqui. O Marcelo deve estar doido pra falar de uma pornografia no metaverso. Não vai ter. Porque assim, puta, eu não imaginei. Mas Vou tem. tentar me segurar. Mas tem. Cara, Só não. tem lá, né, João Riva? Na vida, Exatamente. Aliás, Não tinha Playboy na tá sua indo... infância. Pessoal, o eu queria Xvideos tá indo lá, agradecer. você Vamos foi no terminar aqui. Precisamos terminar. Porque o Sérgio mesmo já fez uns 3 vezes de Tá corre, morrendo de acabou, fome, ó. acabou. Meio dia e meio, pô. A magia do Você não podcast é falou não de ter iFood, horário. de Você já pizza? falou Cadê a disso. pizza, João Riva? Pessoal, Mas a cadê gente a vai pizza? terminar aqui. Pelo amor de Deus, vamos terminar isso aqui? Cadê o meu cheeseburger com bacon? Que eu falei que eu Ó, só a vinha com gente vai isso. terminar aqui. A gente vai criar um Vai no cheeseburger com metaverso. bacon no É, no metaverso metaverso. que emagrece Que personagem. é bom porque lá... Então, olha que Deixa eu legal. terminar, Eu Felipe. amei Olha que isso. legal. Meu. Não tem colesterol no metaverso. Tem, eu vou criar. Eu boto colesterol e vendo remedinho do colesterol. No metaverso eu não infarto. Você infarta, porque vão fazer isso daí sem infartar pra ter o São Camilo no Hospital Sabará Já tem, Infantil. tá? no São- Já tem hospital no metaverso, tá? Ah, verdade. Vamos terminar aqui. Vamos. Tá? Então, pessoal, se quiserem seguir vocês nas redes sociais, dá o arroba de cada um. Se quiser entender sobre prostituição na internet, Marcelo. Marcelo. Ele é um grande estudioso. Nossa, Marcelo, você é. Olha só, uma caixa de danadinho, né? surpresas, Você é né, João danadinho, Riva? né, Marcelo? Olha só. Eu ia. Que coisa. 2 anos você não sabia disso aí, tá vendo? Podia Não, ter porque ele era um aproveitado, professor cara. de não sei o que na faculdade, que é um cara sério, Professor né? de não Ele sei o chega lá. que. 2 anos com ela, professor. Não sei. Eu Não, orientei cara, essa pessoa, ele não sabe do que eu dava sério, aula. né? É, Eu não 90% dos alunos é assim. Nossa senhora, ele dava. Não, ele dava aula, era divertida a aula dele. Ele chegava lá. Tem umas coisas de professor de universidade. Eu não sou assim, não.
Tem que terminar, tá falando... Não, bicho, porque assim... Porque esses caras aí, eles ficam falando. Aí a gente vai lá, e eu sou aluno, que eu gosto de problematizar pra falar que o professor tá errado em alguma coisa. Eu adoro pergunta difícil, né? Aí ele sempre ficava bravinho quando faz pergunta difícil que não tem resposta. Aí hoje eu quis botar ela em má situação e botei mesmo. Ficando falando da pornografia lá no Twitter, de mamilos da Luísa Terroupa, que é isso que você fica vendo, estudando. Isso é uma má situação? Olha, gente, pornografia pra você é problemático? Vai pra terapia, velho. Vai começar mais Vai pro divã, João Você viu Riva. como é que é tudo? Você viu? É um podcast de família. É um podcast de família. Pessoal... Nossa senhora, eu me diverti hoje, viu? Não, foi demais. Nossa, eu me diverti. Nossa, é que o Sérgio que é o dono de tudo aqui, né? Ele falou assim, ó, terminou, que eu preciso ir almoçar. E ele quer almoçar fora do metaverso mesmo, na comida, lógico, comida. lógico. Então, queria agradecer. Pô, Marcelo, muito bom. Obrigado, bom revê-lo, Riva. Bom rever o Marcelo. Muitos anos que eu não via ele, bicho. Caramba, Tá bicho. vendo, né? Você a gente se viu recente, né? Que a gente almoçou. A gente almoçou no mundo real, No mundo fora real. do metaverso. Exato. A Pô, Maia eu vejo todo dia, ainda bem. A Maia se vê todo dia. Eu Ela não não vai vejo. falar a mesma coisa, mas eu falo. Não, Maia é gente boa demais. Ela já foi banca de TCC dos meus alunos. A Maia é uma banca de TCC brava. Brava. Você tem que só tem que dar trabalho muito bom pra ela, porque ela busca problema nos alunos, ela bate. É mesmo. Ela é assim. Eu até perguntei Então- pro Riva, falei, mas e aí, eu posso falar tudo que eu penso? Aí eu falei assim, pode, mas não sabia que ela ia fazer os alunos chorar. Né? Saíram chorando. E aí... É que ela tem parceria com o psicólogo. Nunca mais convidei. Aí Nunca depois mais- ela dá só o cartão. Verdade, cara. nunca mais me Nunca convidou, mais vai ser é mesmo. convidada. Ela dá umas porradas com os alunos. E eu falo assim, não faz assim com os alunos, não. Porque os alunos, eles pagam mensalidade. Eles têm que ser felizes. Tem isso também. Pessoal, eu queria agradecer. Me Obrigado, diverti gente. demais aqui. E, talvez a gente tenha que cortar 3, 4 coisas que o Felipe falou. 20 ou 22 que o Marcelo falou. Mas tem a íntegra meu e da Maia. Obrigado. Põe no YouTube lá, maior de 18. Aí pode. Obrigado, pessoal. Obrigado a Obrigado. você. Maior que 25 pra ouvir o que o Marcelo fala. Pessoal, valeu e até a próxima. E um conteúdo que eu pensei que ia durar 5 minutos, porque não existe podcast. Existe. E não existe podcast. Podcast existe. E digo mais: Suspende essa podcast, água. pessoal. Temos que levar podcast pro metaverso. Vai ter metaverso do podcast, do EditaCast? Ô? Vamos montar o nosso podcast no metaverso. E no nosso podcast do metaverso a gente vai ser bonito que nem... A gente vai ser bonito no metaverso. Vamos ser bonito, vamos ser inteligente, vamos ser rico e não vai ter prostituição no nosso podcast do WhatsApp. Valeu, até a próxima.